Foi aos 15 anos de idade que a Isabel aceitou a sua vocação para servir a igreja e se tornou catequista. Uma missão muito árdua, uma missão que não é fácil, cheia de bastante dificuldade, mas a gente faz com muito carinho, com muito louvor, né? E Deus age muito na vida da gente através desse belíssimo trabalho que a gente faz. E a gente recebe em dobro, até mais do que em dobro. E isso completa a gente, dá uma paz muito grande pra gente, sabe? A dona Wanda também tem vocação para servir a igreja. Há 10 anos é coordenadora dos coroinhas e da catequese. Tem sido uma bênção. Eu comecei assim do nada, eu só ia na missa. Aí um dia eu senti o chamado de Deus. Eu confesso que eu assumi tudo assim, sem ter prática de nada. Mas foi indo com o tempo, Deus foi me iluminando, eu fui assumindo o chamado dele. E hoje eu te falo, eu sou abençoada com muita graça. O amor que as crianças têm na gente é muito grande. Apesar de contar com um número grande de pessoas, a Igreja Católica necessita cada vez mais da participação dos fiéis para continuar nessa caminhada de evangelização, ou seja, levando para todo mundo a palavra de Deus. O mês de agosto é dedicado às vocações. Este ano tem como tema, a exemplo de Maria, discípulos missionários e o lema, eis-me aqui, faça-se. A CNBB busca motivar a oração pelas vocações nas comunidades paroquianas e dioceses, além de conscientizar adolescentes e jovens ao chamado de servir a igreja. De acordo com o padre Adilson da paróquia Santa Terezinha, a escolha temática se deu porque Nossa Senhora é um exemplo de mulher de oração. Justamente, Nossa Senhora é sempre um exemplo de mulher, de vocacionada, daquela que serviu a Deus de maneira direta e bem clara, né? Então ela não teve medo de entregar a sua vida para serviço de Deus. Desde a meninice, ela olha para o anjo Gabriel e diz, faça-se em mim segundo a vontade do Pai, né? O projeto de Deus. Então, o vocacionado é aquele que diz sim ao projeto, é aquele que assume a realidade. E Maria diretamente assumiu a realidade de ser mãe do Salvador, de cuidar desse Salvador, de olhar no outro também a própria figura do Cristo. Então Maria exaltou a Jesus Cristo. Para o sacerdote, a intenção deste ano é justamente alertar para o número de vocações sacerdotais e religiosas no Brasil. É pedir ao Deus da messe que envie operários. A oração é o meio privilegiado para suplicar, pedir ao Senhor que envie esses operários que a igreja tanto precisa. O povo sedento de Deus, de transcendência, sedento do Evangelho, necessita de pastores e de pessoas capazes de anunciar essa palavra como fez Maria, isto seja no ministério ordenado ou através da vida consagrada do anúncio catequético, nas diversas atividades do cotidiano e também no mundo leigo. As pessoas têm dificuldade de assumir um compromisso a mais, né? Na nossa realidade, nosso povo ficou mais centrado nas celebrações eucarísticas, que são importantes e necessárias, que é o sustento do cristão, ficou participando de missa, de maneira bem simples é isso. E esqueceu que existe outra missão, né? Que é a pregação do Evangelho, como, por exemplo, você pode ser um catequista, de repente você pode ser o ministro de Eucaristia, de repente você pode estar envolvido no cântico, de repente você pode ser no ministério de evangelizar porta a porta, de repente você pode ser no ministério de cuidar dos doentes, de repente você pode ser no ministério de cuidar dos presos e daí por diante. Existem muitos ministérios na igreja, muitos trabalhos, e ministério significa serviço, trabalho, né, que o leigo deve e pode desenvolver. A igreja no Brasil deseja, neste mês de agosto de 2017, promover um grande mutirão e dentro das comemorações dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, realmente suplicar ao céu que não falte operários para a vinha e que a igreja possa continuar sua caminhada de fé, evangelizando e levando a todo mundo a palavra do Criador. Todas as pessoas têm vocação, né? Umas estão na igreja e servem dentro da igreja, outros têm outras vocações e servem fora da igreja. Por exemplo, um médico que é médico e de repente vai cuidar lá da saúde e às vezes nem está na igreja, mas tem o seu serviço. Outra pessoa que de repente o professor, às vezes serve lá dando a educação, a formação para as crianças e dentro da sua vocação, dentro do seu chamado. Lembra que vocação é chamado, é vocácio, quer dizer chamado. Você é chamado a exercer uma função, né? É exercer um ministério, é exercer um serviço. Então todo ser humano é chamado. De repente o pedreiro, ele pode construir uma igreja bonita?
né? E ele é chamado, de repente, aquele que faz a faxina na cidade, limpa todas as nossas ruas. Você imaginou que catástrofe seria se não tivesse aquela pessoa que trabalha no serviço público de limpeza da cidade? Que sujeira que seria a nossa cidade? Não deixa de ser um ministério. Ministério significa o serviço. Eu me ponho a serviço para fazer um bem maior. Para o padre Gerson Borges da Fonseca, o que falta além da vocação é o comprometimento dos católicos com a igreja. Sim, como diz a palavra, a messe é grande, mas são poucos operários. Nós temos tanto a parte espiritual quanto social, e aquilo que a gente sabe, né, o pessoal às vezes espera a gente convidar. E na realidade, cada um deveria se prontificar, né, a trabalhar. Mas é essa a questão, né, a messe é grande mesmo. São muitas comunidades, muitas pastorais, muitas atividades, e seria bom se cada um, de fato, cristão, batizado, assumisse seu papel dentro da igreja. Quem tem vocação acredita que não vai parar nunca de ajudar a Igreja Católica na sua caminhada de fé e amor a Deus. Até enquanto eu tiver vida, estiver respirando, né? A gente tem a missão de levar isso até o fim. Deus quiser, eu falo, enquanto Deus me der vida, o que Ele me chamar, eu estou aqui para servir Ele.